Eu vejo tua cara, o teu querer perverso. A gente fica bem aqui no chão da sala. Eu te queria a vida toda, te confesso. Por mim a gente nem precisa mais da estrada. Eu vejo você longe, quero você perto. Fica na minha sombra, posso ser teu rastro. Não quero tu na linha, vivo morto ou claro. Eu quero tu na minha boca, e a minha boca quer você. Quer você. Diga pra mim que é real, que eu te prometo o meu melhor. Fala pra mim que eu quero ouvir, que tu sentiu o que eu senti. Quisiera que este cuarto fuera el universo, quedarnos sin salir de aquí la vida entera, sin alejarme más de tu querer perverso. Por mí ya no hace falta más carretera. Te veo desde lejos y te quiero cerca. Bebiendo de mi sombra puedo ser tu rastro. Entrar en la pantalla y tocar tus labios. Te quiero a ti aquí en mi boca, que ya no aguanta esta sed. Esta sed. Diga pra mim que é real, que eu te prometo o meu melhor. Fala pra mim que eu quero ouvir, que tu sentiu o que eu senti. Me diga agora, por favor, que eu vou correndo te abraçar. Te quero tanto, é quase dor. É com você que eu quero estar. Se for por mim, vai ser assim. É só você querer, pra gente enfim se amar, pra gente enfim se amar, pra gente enfim se amar, pra gente enfim se amar. Lá, lá, Muito boa noite, mais uma vez estamos com Mini Docs, entrevista que eu estou tendo um privilégio enorme de apresentar ultimamente. É uma inovação que a gente está tentando em cima de um formato novo, mas baseado em tudo que a gente já fez, contando histórias de grandes personagens da nossa música. E eu sempre tive o interesse de compartilhar como são feitos alguns trabalhos especiais dentro da nossa música, né? E um dos trabalhos mais importantes que eu vejo e que tem mudado de maneira de ser feito é o trabalho do A&R. E eu tenho o privilégio de ter como amigo o Daniel Mansur, que inclusive saiu recentemente da Som Livre, trabalhando numa gravadora como A&R, e foi trabalhar numa editora na BMG, exercendo o mesmo papel, mas de maneira diferente.
E eu tenho a honra de ter sido o primeiro contrato que ele assinou na BMG como compositor, com o meu último disco. E, e o nosso laço se estreitou, enfim, eu acabei conhecendo todo mundo lá, graças a ele. E eu acabei conhecendo um cara que tem os dois pés na música desde que ele nasceu. Isso é fantástico, porque ninguém melhor para auxiliar o artista na sua jornada do que alguém que viu a música desde nascença. Bem-vindo, Daniel Obrigado, Mansur, Carlos. e eu quero que você comece contando um pouco desse background seu na música, né? Que tem a ver com o seu pai, e para quem não sabe, explica quem é. Tá bom. Mas é engraçado também porque o primeiro dia da BMG foi o dia que a gente teve contato, assim, que você entrou em contato comigo, né? O Fraust fez aquela ponte e tal. Pô, então, pra mim, você, assim, comecei super bem, assim, o trabalho na BMG, tendo esse relacionamento com você e todo esse trabalho aí que a gente tá fazendo. Mas, bom, eu sou AR, já tem, ou A&R, né, em inglês, já tem 5 anos. Comecei na Som Livre como AR, mas antes disso eu era músico, quer dizer, sou músico, mas eu vivia mais de tocar, né? Eu sou baixista e também fazia curso de produção fonográfica quando eu entrei na Som Livre. Eu entrei através de um estágio e fui crescendo lá. E também trabalhei muito em estúdio, cheguei a trabalhar em estúdio de dublagem, trabalhei em estúdio de música também. E o meu pai é produtor musical, então assim, eu cresci em estúdio, né? Minhas primeiras lembranças de vida foi em estúdio, assim, com sei lá, 5 anos de idade, meu pai trabalhando com artistas e tal. Então eu já meio que cresci dentro desse universo, assim, sabe? E até eu entender quem eram esses artistas, né? Assim, toda essa vida que o meu pai tem como produtor e entender todo esse universo, assim, aí acho que quando eu tinha uns 15 anos, assim, que eu falei, pô, eu quero trabalhar com isso, assim, sabe? E quem era o seu pai? Só para quem tá Assim, escutando entender a dimensão do que foi, né? Tipo, do que é o seu pai, né? Sim, o meu pai é o DJ Memê, é Marcelo Mansur, DJ Memê, nome artístico dele. Ele é DJ, radialista, produtor, trabalhou com Lulu Santos, com Claudinho Bochecha, Gabriel Pensador, uma galera. Então, ele foi minha primeira referência musical, assim, né? Meu primeiro incentivador também para entrar nessa carreira. E aí eu comecei trabalhando como músico mesmo, assim, eu comecei a tocar com 15 anos, e aí por volta de 17, 18 já estava começando a fazer uns showzinhos e tal, e depois comecei a estudar na faculdade de produção fonográfica com o Ayrton Bahia, que é um lendário produtor musical, e foi A&R também, em gravadora também nos anos 90, 2000. E ele produziu Legião Urbana e tal, então o cara, assim, tipo, ele era o coordenador e professor do curso, assim. Sim. Então, tive a sorte de ter várias referências tão cedo, assim, acho que isso também contribuiu para que eu entrasse tão rápido no mercado, né? Pra vida bem depois, pros sonhos que serão um coração a dois. Tem tanta
esse desejo que você tem, genuíno, assim como eu, a gente compartilha disso de uma missão maior em favor do artista, né? E, tipo, você começou a perceber algumas dores dos artistas e como você poderia endereçar isso numa carreira de A&R muito cedo ou isso veio só recentemente, assim? Eu acho que é um processo, assim. Uhum. Eu tenho feito mais esses questionamentos, talvez uns 2 anos para cá, mas Uhum. eu estudei na faculdade a função do AIR, assim, eu tive uma matéria, eu lembro que tinha uma matéria que explicava mais ou menos como funcionava uma gravadora e os departamentos e tal. E era o Maírton até que dava essa aula, assim, então eu lembro bem, assim, dele falar da função de um AIR, que a maioria das pessoas não sabe o que é, assim. Qual é? Inclusive, AIR a sigla é Artístico e Repertório. Ah, não é aeroporto e restaurante, como você Não, fala? porque um artista já me perguntou, eu te contei, né, que se AIR era aeroporto ou restaurante, porque... Você pega ele no aeroporto e leva ele para comer, exatamente. É uma das funções, né, do AIR. Mas, assim, classicamente, o AIR, ele é o responsável, principalmente, assim, na antiga indústria, né, ele era o responsável por contratar, isso ainda é uma das funções, mas contratar os artistas e fazer o desenvolvimento deles dentro da gravadora, né? Sim. Então, só que antigamente isso era muito, isso ficava muito na mão do AIR, né? Hoje em dia isso já é mais dividido com o empresário, com outras figuras, com o produtor musical e tudo mais, e o próprio artista também. Mas antigamente, principalmente o AIR, ele selecionava o repertório que aquele artista ia cantar, geralmente. Isso eu tô falando, sei lá, nos 50, 60, metade do século passado, assim. E selecionava o repertório que geralmente os artistas, no início, eles não eram tão compositores, né? Eles eram mais intérpretes. Então, o AIR, classicamente, era essa figura que ajudava na escolha do repertório, de montar o álbum, o produto que ia ser vendido. E era meio que... E ainda é, hoje. Eu acho que hoje você perdeu um pouco dessa figura protagonista de selecionar repertório, apesar de você, do AIR, participar desse processo. Mas acho que ainda hoje, como era antigamente, o AIR é o artista dentro da gravadora, assim, sabe? Sim. É o cara que vai estar brigando por você lá dentro e é como se fosse uma balança, assim, de equilibrar os interesses da gravadora, que é quem está contratando o AIR, né? O AIR presta serviço para a gravadora, mas o AIR também ele tem que sempre trazer a visão do artista, e várias vezes eu já recebi, sei lá, ligação de artista 5 da manhã para falar de assuntos que não tem exatamente a ver com a música, mas não sei, tipo... É muito trabalho, assim, quase de terapeuta, às vezes, assim, sabe? Às vezes, sei lá, o artista tá inseguro de fazer um movimento que a gente decidiu em conjunto com as áreas da gravadora e a gente dialogar, talvez ajustar e tal. Então, assim, para resumir, é a figura que é o braço direito, assim, do artista e do empresário. Entendi. E qual a diferença básica entre você fazer esse papel para uma gravadora e para uma editora? Tem uma diferença? Tem. Na gravadora, o relacionamento ele é mais direto com os artistas, né? Com os intérpretes, que podem ser compositores ou não. Mas é uma relação fonográfica, né? Então, tem mais a ver com os lançamentos, com entregas que o artista... Determinadas entregas que o artista precisa fazer que estão em contrato, tipo, entregar um álbum, enfim, isso tudo é conversado na hora da contratação. E o AIR vai ser aquele cara que vai garantir que essas entregas sejam cumpridas, mas que tenha a cara do artista, né? Que tem que garantir a liberdade artística do artista na gravadora, né? Então, muitas vezes, um artista, por exemplo, quer fazer um projeto que talvez a gravadora não concorde tanto, e o AIR, ele é esse mediador, assim, de tentar chegar num ponto em comum dos dois. No caso da editora, é um trabalho muito parecido, mas eu acho que, hoje em dia, ele é mais criativo até, do que na gravadora. Apesar da gravadora também ter um lado criativo. Mas na editora você está em contato com quem fornece a matéria-prima, né? Exatamente.
exatamente, assim, que é o compositor, que é o cara que cria a música e essa música pode ser gravada por algum artista, ou ele mesmo pode, se ele for o artista, pode gravar. Então, acho que o AIR na editora, ele tem mais possibilidades de juntar pessoas que não estão exatamente cumprindo outros tipos de funções como agenda de show, agenda de imprensa e tal. Então, é um trabalho que é mais criativo em si. Se você está juntando compositores para criar uma canção para alguém, ou então você está juntando compositores com o artista ou o representante do artista para apresentar um repertório. E produtores musicais também. Caminhos abertos de vento lavando o quintal sob o sol, folhas num riacho de vidro levando um jornal pela vida. Fotos e brinquedos do tempo tentando voltar outra vez. Fornos e fogueiras queimando, fazendo jantar. Olha a hora, anoiteceu, véu, vapor, cortina e sal, saudade. Minha mãe vestida de homem e eu de mulher. Olha só, no país do beijo molhado, bochecha de mel. Acredito, anoiteceu, esfriou. Vou descer pedaços de mim perdidos no tempo, flores de girassol, pedaços de mim outrora no vento, hoje no vendaval. Nesse momento onde a gente tem 40 mil músicas sendo lançadas diariamente em plataformas de streaming, pandemia, tendo menos show do que o normal, evidentemente, que tipo de desafio você tem ajudado artistas a enfrentar? Assim, além desse, como você tem ajudado eles a enfrentar esses desafios? Eu acho que o maior desafio hoje no mercado, e a gente veio falando disso, né, no caminho para cá, é do artista conseguir encontrar a identidade artística dele no meio de tanta informação, de tantos lançamentos e de um mercado que hoje demanda do artista mais funções
que antes não eram exatamente o artista que fazia. Então hoje o artista precisa estar preocupado em divulgar a música dele, em criar a música, gravar e tudo mais. Ele tem que pensar junto com a sua equipe, obviamente, todo o planejamento. Então meio que o artista hoje ele é o gestor da própria carreira, na maioria das vezes, ainda mais num cenário independente. Então acho que o principal desafio, assim como o AIR, é de conseguir fazer com que o artista dê o seu melhor na parte musical, e não, enfim, não se desvirtue do caminho que ele originalmente estava seguindo, por conta de influência de rede social, enfim, de pessoas em volta dele que às vezes acham que ele tem que ir para um caminho que talvez ele não tenha que ir, entendeu? Então acho que é um trabalho é um trabalho artístico, como eu falei, de repertório, mas que passa muito por um trabalho humano, assim, sabe, de você conseguir criar uma relação. Acho que o relacionamento é a palavra-chave hoje. Acho até que o R do AIR podia virar relacionamento ao invés de repertório, assim. Sim, relacionamento com o público em geral, né? E a gente estava comentando na vinda também sobre um case que é maravilhoso, que é do rejuvenescimento, entre aspas, do Caetano Veloso, né? Ou melhor do que a palavra rejuvenescimento, a desmistificação, porque quem está vindo agora, né, a nova geração, acha como uma coisa inalcançável, e ele precisou fazer esse trabalho justamente para se aproximar desse público e não ser tão longe, né, dessa realidade nova que está vindo TikToker, né? Mesmo que o case não seja nosso, mas eu queria que você comentasse isso em questão de destreza, porque é um cara que não vai perder prestígio nenhum por estar se apropriando de algumas linguagens novas, né? Ele fez um Porta dos Fundos, daí ele começou a fazer uma outra coisa no Instagram e começou a se comportar de um jeito um pouco diferente. Queria que, sob a sua ótica, você fizesse uma análise disso. Eu acho que o Caetano, assim, quando ele vai lançar um disco hoje, uma música nova, eu acho que já existe uma pré-concepção das pessoas do que esperar, assim, sabe? Obviamente, um trabalho artístico de altíssima qualidade, mas meio que as pessoas já olham o Caetano e outras figuras, como o Gil, por exemplo, sob um olhar como se eles estivessem num pedestal distante, né? Que eu acho que hoje em dia as redes sociais, elas quebraram um pouco isso para os novos artistas. Eu acho que a relação fã com o artista, com os artistas novos, ela é muito mais próxima do que era antigamente. Então acho que artistas como o Caetano, que são de outra geração, vieram do mercado físico e tal, eles continuam com essa aura de como se fossem seres mitológicos, que são, né? Assim, são da nossa música brasileira. Mas o que eu acho legal é o Caetano subverter isso quando ele vai, como por exemplo ele lançou esse disco agora, de fazer uma brincadeira, né? Um sketch com o Porta dos Fundos, brincando com essa coisa do TikTok e tal. Eu acho que isso dá uma humanizada, assim, uma aproximada dele com o público, principalmente com o público jovem que talvez não estivesse interessado nele na música nova dele no primeiro momento. Então acho que é legal ele ter feito essa ação com Porta dos Fundos e por exemplo, até na própria música dele, que ele citou vários artistas novos dessa geração, como a Marília, se eu não me engano, o Projota também, enfim, artistas da nova geração, que de certa forma é uma chancela que ele tá dando para os artistas novos, assim, de tipo, essa galera é a nova música brasileira, sabe? Então eu acho legal, é um tipo de é como se fosse uma passagem de bastão, assim, sabe? E eu acho que esse tipo isso não é exatamente a parte do AIR de pensar, né? Isso é mais atrelado à parte do marketing e tal. Mas não que um AIR não possa pensar junto também, porque, como a gente falou, a música hoje está muito atrelada ao conteúdo de suporte, né? Um videoclipe, ou um TikTok, ou enfim, ação em redes sociais. Que a gente levantou essa possibilidade também de não ser tanto uma mídia de acessório, de a gente estar falando de uma arte com diversas paletas, diversas canvas diferentes para a gente conseguir colocar no ar, né?
E tem artista que já tá conseguindo criar, né? Outro dia a gente entrevistou o Grilo, os caras, eles já partem do pressuposto de que é uma coisa multimídia, assim, né? Uhum. E você tem algum case seu, assim, que você precisou pegar um projeto, né? Mais do que falar de uma música, né? Mas tentar dar essa quebrada, assim? Tem um projeto que me marcou muito, assim, que foi bem no meu início da Som Livre, me marcou por ser um projeto de artistas de uma geração diferente da minha e muito importante, que foi um DVD ao vivo do Novos Baianos que a gente lançou quando eu estava na Som Livre. E eu tinha, não sei, início dos 20 anos, assim. Tava começando. Então, pra mim, eu tinha essa coisa com eles, que nem eu falei, assim, do Caetano, de, pô, Novos Baianos e tal. Os caras são ícones, né? São lendas. E foi um projeto que eu tive muita entrada. Mais até do que eu imaginei, ou que, enfim, que geralmente, até mais até do que eu poderia ir na minha função na época. Mas foi muito legal de estar junto com o Pepeu Gomes, com a Baby do Brasil, assim, e conforme eu ia criando relação com eles, eu começava a poder opinar em alguns aspectos do lançamento, assim. Então, por exemplo, teve uma reunião que tava eu, a Baby, o Pepeu, e o departamento de artes que estava fazendo a capa do disco, desse DVD que a gente estava fazendo, que lançou em vinil, lançou em todos os tipos de formato. E apesar de não ser exatamente uma função minha de opinar na capa, né? Geralmente só uma parte que fica mais com o departamento de marketing, de arte, eu acabei agindo como mediador ali da situação, porque o Pepeu queria uma coisa, a Baby queria outra, a Som Livre queria outra, e eu meio que tava como uma figura neutra ali, né? E acabou que eu criei uma boa relação com eles e depois eu virei meio que a referência deles naquele projeto dentro da gravadora. Sensacional. E aí teve um dia que eu tava, enfim, no meu computador, assim, respondendo algum e-mail, e aí ligou o Moraes, assim, tipo, falar, você é o Daniel, não sei o que, do AR e tal, porque eles também são artistas mais acostumados com a figura do AR, né? Sim. Eu acho que os artistas de hoje, que a gente pode falar disso mais pra frente, eles ainda não entenderam ou não sabem muito bem a figura do AR, o que dá para extrair dessa relação. Sim. Isso é uma coisa que está em desenvolvimento com os novos artistas, mas os Novos Baianos, eles eram acostumados a ter um AR junto com eles. Então, quando eu virei essa referência nesse projeto, foi natural eles começarem a me ligar. E eu ficava assim, tipo, nervoso, assim, de, caramba, o Moraes tá me ligando, o que ele quer? Assim. E qual que é esse toque que você queria dar sobre o que são as possibilidades hoje para os artistas que chegam num mundo onde prevalece hoje o artista independente, que até consegue levar a maior parte das coisas sozinho, assim? Então, exatamente. Hoje a contratação nas gravadoras ela mudou, né? Assim, porque antigamente era num estágio mais inicial, de pegar um artista que às vezes nunca tinha lançado uma música, não estava no quarto ainda e tal. Hoje em dia, a gravadora entra na vida do artista, se entrar, né? Porque tem muitos artistas que não assinam com gravadora. Mas geralmente entra num estágio mais... que já não é mais tão inicial. Então, geralmente, o artista já fez alguns lançamentos de maneira independente, já tem uma linguagem, já tem um direcionamento, né? E acho que tem muito essa coisa acho que vários filmes e várias histórias criaram essa figura de que a gravadora vai interferir no seu trabalho ou que vai desvirtuar o seu trabalho e tal, e não é nada disso, assim. Então, alguns até têm essa resistência quando entram para uma gravadora de dar acesso ao trabalho deles para a gravadora. Então, muitas das vezes não mostram a música só quando está pronta, já vem com a música, com o disco ou com o lançamento, o single já pronto, com as ideias prontas, só para a gravadora executar. Então, acho que um dos desafios do AIR nessa função
é de conseguir aproximar o artista novo, o artista que veio do independente do resto da gravadora, sabe? Pra você conseguir somar força criativa, né? De todos os lados, marketing, musical e tudo mais. Faz de conta que o preço já não é valor, que o choro nem sempre é de dor e que o sorriso também é sofrido. Mas não põe na conta do descaso todo meu sorriso. Eu que sei do que preciso e do preço da garoa. Só quero fita amarela, umas prega pra chinelo, lençol seco no varal. Leitura pouca na mesa e de noite a certeza de um abraço quente pro final. Aí as roupas que lá vem garoa, que molha e seja boa e lave de alegria todo meu sossego, garoa, que molha e seja boa e lave de alegria todo meu sossego. Terarera pea, terera pea. Põe na conta do eu te amo a reciprocidade. Na tua história põe vontade e no tempo teu valor. Faz de conta que teu peito agora é um mundo e nele lá no fundo qual é tua questão? Só quero fita amarela, umas prega pra chinelo, os lençol seco no varal. Leitura pouca na mesa e de noite a certeza de um abraço quente pro final. Aí as roupas que lá vem garoa, que molha e seja boa e lave de alegria todo meu sossego, garoa, que molha e seja boa e lave de alegria todo meu sossego. Pera parandeira. Garoa, que molha e seja boa e lave de alegria todo meu sossego. Como é que você enxerga próximos passos dessa música globalizada, com uma espécie de centralização, né? Eu gosto de falar muito sobre, a gente estava falando disso também, a Web3, cujo princípio é de centralização, aí chega um Mark Zuckerberg tentar centralizar tudo de novo, fazer um metaverso próprio, e algumas experiências começando a rolar nesse tipo de venue virtual. Como é que você enxerga isso para os próximos anos, assim? Eu, na verdade, assim, eu tenho mais dúvidas do que respostas sobre isso, assim. Eu acho que é animador, porque quando tem uma nova tecnologia e novas formas de comunicação, isso muda muita coisa, né? As próprias redes sociais, como elas são hoje, já mudaram muito a forma de se ouvir música, de se produzir música. Então, eu acho que a tendência, até muito do que a gente conversou e muita coisa que você trouxe para mim de insights, é que a música cada vez mais vire uma experiência maior do que apenas ouvir música, né? Sim. Então acho que o metaverso e todas essas novas essas inovações que estão surgindo, elas vão mexer de novo com a forma de se produzir música, assim, sabe? Porque hoje é inevitável
ainda mais num cenário mais mainstream, é inevitável você não pensar aonde aquela música vai ser ouvida, né? Vai ser ouvida numa playlist, vai ser ouvida num TikTok, ou num clipe, ou no post de alguém no Instagram e tal. Sim. Então, acho que, principalmente numa ótica mainstream, isso mexeu muito na forma de se produzir a música em si. Então, hoje, você tem músicas mais curtas, menos introdução, mais direto ao ponto, às vezes começando logo pelo refrão, assim, porque no mainstream isso meio que virou a estética que veio junto com as plataformas digitais e com as redes sociais. Eu acho que no metaverso a gente vai ter uma desconstrução de novo. Talvez a gente volte a ter músicas mais longas e mais complexas, porque talvez na experiência do metaverso isso faça sentido de alguma forma, entendeu? Então... eu também, a gente estava conversando sobre assim, o quão nocivo pode ser demandas como já aconteceram com você, de chegar, preciso de uma música de até 2,5 minutos, né? Que, por um lado, pode ser altamente comprometedor para a arte, mas, ao mesmo tempo, pode ser um desafio para a criatividade e se tornar uma solução, né? Isso depende muito de como o artista em si encara uma coisa ou outra, né? E eu estava falando que, para mim, é legal ter essa possibilidade, né, de expansão, e não encarar isso como um negócio castrador assim para a arte, né? Mas essas coisas já existem, né? Que o Caetano brincou lá no Porta dos Fundos já é uma realidade. Faça músicas menores. O comentário geral assim das pessoas da indústria em relação a esse vídeo do Caetano é que as reuniões são exatamente assim. O que é um pouco assustador, assim, né? Porque... Mas eu já ouvi muito essas coisas vamos fazer mais assim, vamos diminuir a introdução, porque isso vai encaixar melhor na playlist e tal. Eu acho, assim, que ainda mais quando a gente está falando de artistas mainstream, eu acho que quando a gente fala de midstream e underground, eu acho que eles estão mais livres para experimentar. E eles estão ditando a tendência do que vai chegar no mainstream, né? Na verdade, o mainstream só está absorvendo o que o midstream e o underground está produzindo. Testou e funcionou. Exatamente. e formatando, né? De uma maneira popular. Sim. Então, acho que na lógica mainstream, é inevitável você se deparar com essas questões, né? Assim, de, pô, se eu fizer uma música de 4 minutos, será que as pessoas vão ouvir ou vão pular? Sabe? Mas eu acho que tem que ter um equilíbrio, assim, né, nisso. Eu acho que se a sua música ela faz sentido ter esse tempo, eu acho que vale a pena você apostar. Se você pode atrelar isso a uma experiência audiovisual, por exemplo. Tem uma música da Manu Gavassi, assim, logo depois que ela saiu do Big Brother, com a Glória Groove. A música em si não é grande. Se você for ouvir na plataforma, não é uma música padrão ali, pop e tal, 2, 3 minutos. Mas ela, quando foi fazer o videoclipe, ela fez um videoclipe de 10 minutos, assim. E que não é uma novidade, assim, vários artistas já fizeram isso, mas acho que pro segmento em que elas estão inseridas, isso foi uma ruptura, assim, no pop brasileiro naquele momento. Acho que foi uma quebra de expectativa, assim. Mais que uma ruptura, foi uma quebra de expectativa positiva e trouxe super resultado para elas, sabe? Então, acho que também não dá para você levar a ferro e fogo ou essas regrinhas, né? Não, nada tem que ser levado a ferro e fogo. Tanto que os Beatles, o Peter Jackson fez agora um documentário de 4 horas, né? Tipo, e tem muita gente falando disso. E claro que tem que ter hora e lugar para você assistir aquilo, Exatamente. Mas não deixa de ser uma experiência, claro, para um outro público, que não é o público da Manu Gavassi, por exemplo. Mas eu queria fazer um paralelo com outra coisa que a gente conversou no carro. Por exemplo, você é muito fã do Michael Jackson, né? O seu groove, quando você toca baixo, provém daí também. Muito. E é um cara que nasceu com uma baita voz dentro de um ambiente musical, desenvolveu a parte da coreografia para tornar aquela arte mais visual. E a gente tem, anos e anos depois, tipo, a Anitta agora lançando 2 músicas diferentes num curto espaço de tempo, 2 singles, sendo que o segundo é para um outro público completamente diferente do primeiro, né? Não completamente, mas diferente.
E existe essa razão meio que da música de fora para dentro, que eu costumo chamar, que é você estudar um comportamento, um mercado e você compor para aquilo, né? Uhum. E tem gente que faz isso com muita sanidade, né? No caso dela, eu acho que ela está sendo muito bem sucedida. Uhum. E isso é uma das coisas que está acontecendo com mais frequência. Não existe mais aquela, ou existe em determinado grau, mas no mainstream está muito pulverizado, tipo, esse negócio de criar o single para aquele momento, para aquele lugar, para onde aquela artista quer estar em determinado momento, né? Uhum. Eu acho que uma das coisas que esse novo mercado trouxe também foi um descompromisso com uma estética, no sentido de o artista ele não precisa se prender apenas àquele tipo de som. Uhum. Então hoje a própria Anitta, ela do ano passado para cá ela lançou um pop trap com um sample de Garota de Ipanema. Sim. E depois agora tá lançando uma música mais pro pop rock e tal, que é uma coisa inédita na discografia dela, né? Mas acho que ela entendeu, e vários artistas, principalmente na gringa, né, já fazem isso, assim, de explorar estéticas sonoras de outras épocas, né? E acho que ela entendeu que ao fazer isso, ela tá meio que criando uma música para músicas para diferentes públicos, né? Então, por exemplo, uma música como essa nova dela, a Boys Don't Cry, eu tenho visto muito comentário de pessoas que não ouvem a Anitta elogiando, né? Assim, falando, pô, principalmente do público do rock, assim, ou pessoas mais velhas e tal, falando, pô, legal essa música da Anitta, a Anitta trouxe a guitarra de volta, assim, para o gênero dela e tal. Então, acho que isso traz para ela, às vezes, uma credibilidade em outros lugares, em outros públicos que não necessariamente estão consumindo a música dela. Mas isso torna ela maior como uma celebridade, como uma artista, porque ela tá conversando com todo mundo, assim, sabe? Isso eu acho que isso é uma consequência das plataformas, assim. O Drake, por exemplo, ele é um artista que lança um álbum de 27 faixas e naquele álbum, se você ouvir do início ao fim, talvez não faça sentido como obra musical. Mas é como se fosse quase uma playlist de referências do que ele gosta, do que ele curte. Aí tem uma música que é mais trap, a outra música que é mais R&B, outra música que é mais pro reggaeton, e essas músicas vão se espalhando na plataforma, em algoritmos e playlists. E ele vai trazendo o máximo possível de pessoas para o público dele, né? Então, acho que é um movimento... Eu não diria que é um movimento que todos devem fazer, mas é um movimento que surgiu com o streaming, assim, né? Com esse ecletismo, né? Com a forma de consumo que veio com o streaming. Por isso que eu acho que é o lance de você entender a audiência e criar para ela, né? Tipo, que é o que esses caras que estão tendo sucesso estão fazendo, né? Não necessariamente se é bom ou ruim, sem entrar no mérito artístico da questão, mas exatamente. Analisando friamente, o Drake é um cara que faz isso com muita propriedade, né? Pesquisa de mercado. E depois ele consegue criar em cima dessa pesquisa e entregar um produto à altura, né? Sim, e inclusive um AR pode auxiliar nesse processo, porque o artista, por exemplo, já aconteceu na própria BMG recentemente. Uma artista pop, o empresário de uma artista pop me procurou para perguntar se a gente tinha indicação de algum compositor, produtor de hip hop para fazer uma música mais trap e tal para essa artista, e a gente conectou ela com um produtor que estava na BMG, que já trabalha com vários artistas do hip hop, e eles estão trabalhando juntos. Eu não posso revelar o nome porque ainda não saiu, mas mas foi uma ponte que nós, como ARs, eu e o Gabriel, que trabalha comigo lá, a gente fez de juntar uma artista do pop com um produtor do hip hop que talvez nunca se encontrassem, não andam nos mesmos lugares, sabe? Tipo, não frequentam os mesmos lugares e tal. Então talvez nunca se conhecessem. Então acho que hoje, assim, o maior skill que um AR pode ter é de
identificar quais pessoas ele precisa botar numa mesma sala, assim, numa mesma mesa para conversar. E isso, resultante disso é arte também, né? Porque você fica uma nova forma, às vezes um novo estilo é proposto e o que você faz é uma forma de arte também. É total. Maravilhoso. A gente está chegando no final da entrevista, já? que é Caramba. maravilhosa. Te agradecendo de novo. Eu queria ter mais uma pergunta. Claro que o microfone está aberto para você, se a gente deixou passar alguma coisa que você acha fundamental. Mas, assim, para quem está querendo percorrer essa carreira como um cara criativo dentro da música, mas que não é o artista necessariamente o próprio artista, qual que é o caminho que você teria para indicar? Olha, para ser especificamente sobre AIR, para você conseguir ser um AIR, eu acho que, primeiro, que não existe uma faculdade disso, nem um manual de como ser um AIR. Eu acho que é uma função que você vai aprendendo conforme você vai executando. Mas eu acho que é importante você estar ligado de alguma forma com criação, porque você vai estar lidando com criadores o tempo todo, né? Mas você conseguir desenvolver que isso pode acontecer enquanto você executa, não precisa ser antes de você entrar no mercado, mas de você conseguir desenvolver uma visão para além da criação em si, e sim, uma visão de como a gente pode criar esse produto ou enfim, essa arte e com quem que isso dialoga, assim, sabe? Com qual público, com qual artista, com qual nicho. Você conseguir enxergar além, assim, sabe? Então, eu, por exemplo, como eu falei assim no início, eu era músico e trabalhava em estúdio. Aí eu entrei numa gravadora, um processo normal de contratação de funcionário, abri uma vaga, me inscrevi, fiz entrevista e passei. Mas eu acho que o que me ajudou muito no processo foi ter esse convívio que eu tive primeiramente com meu pai, de já ter uma visão, mas isso eu sei que nem todo mundo tem esse privilégio, né? Mas eu sou ainda fissurado por música e de saber como que as coisas acontecem nos bastidores, porque o AIR é uma figura muito de bastidor, então acho que você tem que estar olhando para a criação, mas também pro ambiente em que isso está sendo trabalhado, né? Então, assim, o que eu queria dizer para resumir, assim, que eu acho que para você entrar no mercado, primeiro que você tem que botar a cara, assim, mandar mensagem para profissionais que já estão, porque, por exemplo, eu já recebi muitas mensagens de pessoas que queriam entrar nessa função ou no mercado, e algumas delas entraram, ou por indicação minha, ou por outras pessoas que trabalham comigo e tal. E tem que ter um ouvido muito aberto, assim, porque você vai conversar com uma gama de pessoas de diversas funções, empresários, produtores, artistas, compositores. Então você tem que meio que você tem que ser muito bom ouvinte. Ouvinte, sim. Para conseguir conversar e entender o que cada uma dessas partes precisam. Literalmente ouvinte. Exatamente. Muito exatamente. bom. Talvez o cara que mais precisa ouvir. Exatamente. Não só a música, como os músicos. Bem, muito obrigado de novo. Esse papo pode se repetir muitas vezes conforme a sua carreira for evoluindo, que eu te desejo muito sucesso, como sempre, e dá para ver que o seu futuro é brilhante, cara. Poxa, obrigado, Carlos. Estou bem feliz de ter falado um pouco, assim, porque é sempre difícil de explicar o que eu faço, assim, mas acho que eu consegui passar um pouco hoje. Perfeito, obrigado. Obrigado. Valeu.